Na minuta golpista. Olha quanta minuta golpista. Acharam uma na casa do Anderson Torres faz tempo já, não é? O ex-ministro da Justiça. Tinha uma com o Mauro Cid. E encontraram um dos 4 presos foi o assessor para assuntos internacionais do então presidente da República, aquele sujeito que uma vez, num evento no Congresso Nacional, fez um gesto, Felipe Martins, ele fez um gesto supremacista, um gesto racista, se lembram? Ele foi acusado de fazer o gesto racista, depois ele foi inocentado, mas continua pairando a dúvida sobre a intenção dele a fazer um gesto que eu não vou repetir aqui. É um gesto supremacista, racista que vem lá dos Estados Unidos. Esse Felipe Martins era assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso hoje. Foi preso. Ele levou ao presidente da República, na época, uma minuta de golpe. Eles queriam dar uma... Deu certo? Mas você fez, você carregou como ele? Sim. Ah, é outro, garota. Obrigado. Eles queriam dar uma capa legal para um golpe de Estado. Mas como é que a gente pode dar uma capa, né? Ou embrulhar como algo legal um golpe de Estado? Ah, já sei. Vamos elaborar um decreto. Eles elaboraram um decreto que determina, olha só a gravidade do que aconteceu, que determinava a prisão do Alexandre de Moraes, a prisão do Gilmar Mendes, a prisão do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Chegaram a esse ponto. Entregaram para o Bolsonaro. O Bolsonaro devolveu o decreto dizendo que queria alterações. O Bolsonaro manda tirar as prisões do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco, mas mantém a prisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que foi monitorado pela arapongagem do governo Bolsonaro. O Mauro Cid era um dos arapongas do Alexandre de Moraes. Tem uma conversa do Mauro Cid com o Marcelo Câmara, que é um ajudante de ordens do Bolsonaro, também foi preso hoje, em que eles ficam trocando mensagens sobre idas e vindas do Alexandre de Moraes. Ah, já está em São Paulo, acabou de chegar em São Paulo, vai voltar para Brasília ainda hoje, volta para São Paulo no mesmo dia. Ou seja, eles ficavam monitorando toda a movimentação do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a ideia era, na hora da decretação do golpe, encontrar o Alexandre de Moraes onde ele estivesse e colocar o Alexandre de Moraes na cadeia. Minha gente, nem a ditadura de 1964 fez isso. Nem a ditadura de 1964 prendeu o ministro da Suprema Corte. Isso aconteceu em 1969, com as 5, já com a ditadura instaurada. Então vejam onde queria chegar o governo Bolsonaro. O documento, dizem os investigadores, no processo que dá base ao caso, foi discutido com Bolsonaro, que determinou então a retirada do nome do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco, mas manteve a ordem de prisão de Alexandre de Moraes e a determinação de novas eleições. Na ocasião, ele já tinha sido derrotado pelo Lula. A operação deflagrada hoje foi embasada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas, ressalto, foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, a investigação é da Polícia Federal. A Polícia Federal apresentou ao Ministério Público, o Ministério Público disse há indícios, a investigação deve avançar da forma como vocês querem, vamos ao Judiciário pedir autorização. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou. Então não é que tudo sai da cabeça do Alexandre de Moraes, não é ele quem foi se vingar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está inelegível até o ano de 2030. Eu me desconcentrei aqui porque a Bia está me lembrando, a Bia e a Tainá estão me lembrando que eu preciso pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Então façam isso. Nós precisamos chegar a 100 mil pessoas o mais rápido possível, antes que tomem nosso passaporte aqui, enfim, alguma coisa errada aconteça. Então, me ajudem. Carlos Andrade. Xandão é o maior vaqueiro do Brasil. Ah, por causa do gado, agora que eu entendi, não estava entendendo. Paulo Ramas, foi um plano Tabajara mesmo. Foi um plano Tabajara, Paulo, você tem toda a razão. Ousado, violento, agressivo, um plano que despreza todos nós, brasileiros e brasileiras, porque a população foi às urnas. Dividida, mas foi às urnas. Escolheu um presidente da República. Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Esse golpe de Estado só não aconteceu porque não houve, de fato, adesão da chefia das Forças Armadas, embora o golpista comandante da Marinha, Almir Garnier, que hoje usou o nome de Deus em vão para dizer que foi acordado às 6h15 da manhã em casa,
a esposa não estava, só estavam ele e o Espírito Santo. Eu acho tão curioso como um determinado tipo de gente usa a religião para esconder os piores sentimentos, aquilo que de pior tem um ser humano, né? Um dos piores sentimentos, um dos piores raciocínios a ser elaborado por alguém é desprezar a vontade alheia, é desprezar o outro, é tentar impor a sua vontade pela arma, pela violência, matando o inimigo, prendendo o adversário. Isso é cristão? Será que o Espírito Santo aprova esse tipo de atitude? Mas aí quando pegos com a boca na botija, né? Estou aqui em casa, minha esposa não estava, o Espírito Santo me iluminou. Tenha santa paciência, né? Espírito Santo. Tá bom, então. Deixa o Espírito Santo ficar sabendo de tudo que passou. Ele sabe, né? Ainda bem que ele sabe. De tudo que passou pela cabeça dessa gente aí, olha. Se tiver mesmo o que dizem que tem, vocês vão pagar e pagar caro depois. Agora e depois, pelo jeito, viu? Porque o que não falta aqui é prova, minha gente. É prova.